Coronel, me ajuda a entender a jogada do Trump, né, as consequências dessa jogada. Eu gosto muito de ouvi-lo quando o assunto é Estados Unidos, quando o assunto é geopolítica. Acho que é importante para a nossa audiência, Coronel. Pois é, Pitoli. Então, foi muito bom que nós tivéssemos oportunidade de vir a esse assunto, já com vários dos temas, vamos dizer assim, não sedimentado, mas de certa maneira com a poeira já baixando, porque agora a gente consegue entender. Muita gente se precipitou, aliás, a palavra precipitação talvez seja a palavra mais importante nesse momento. Os Estados Unidos, eles, na verdade, estão com um problema típico de somente xadrez 4D para entender. Você lembra dessa expressão? Muita gente dizia, né, que o presidente Bolsonaro, na época do tic-tac, agora vai, aí é xadrez 4D. Você lembra dessa expressão que existia lá em 2022, na Sim, época das eleições? Pois é. sim. Mas, na verdade, ô Pitoli, o que nós estamos vendo em tempo real é, sim, um xadrez em 4 dimensões. E agora, essas dimensões estão ficando cada vez mais claras. E se percebe que o presidente Trump, de fato, talvez se transforme num dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. E eu vou explicar muito rapidamente para você, a nossa audiência vai entender. Quando ele faz aquela jogada de anunciar, né, o dia, na verdade o dia era 1º de abril, viu? Ele mudou para dia 2 de abril porque sabe-se que aqui nos Estados Unidos, no Brasil também, o 1º de abril muita gente podia achar que era cascata, que era mentira. E ele mudou para o dia 2. Então veja que ele é atento, né, ao que a mídia, o que as pessoas podem interpretar. Colocou aquele cartaz que na verdade era um cartaz muito mais baseado na balança comercial do que realmente tarifas. Jogou lá para cima, estabeleceu países, inclusive Vietnã, países vizinhos da China com tarifas altas. Jogou o Japão, Coreia do Sul. Todo mundo achou, poxa, o Laranjão ficou maluco. Quem leu o livro que ele compartilha suas técnicas de negociação e que mostra para o mundo como é que ele construiu esse império, é um dos homens mais ricos aqui dos Estados Unidos, não à toa. Por quê? Porque o que ele fez é o que se chama de ancoragem. Ele jogou lá para cima o nível da negociação, houve um desespero total e todo aquele crash que houve nas bolsas da Europa, aqui dos Estados Unidos, na Ásia, tudo aquilo fez parte do cenário ideal para o que aconteceu na semana seguinte, que foi o seguinte, ou que foi anunciado logo depois que ele achou que o momento era oportuno. Ele disse: bom, a China retaliou, nós aumentamos, a China retaliou de novo, nós chegamos a praticamente uma tarifa que inviabiliza o comércio entre China e Estados Unidos. Só que logo depois ele fez o seguinte: olha, todo mundo agora tem 90 dias para renegociar isso que nós anunciamos. Mas nós vamos fazer o seguinte: nós vamos baixar para 10% para todo mundo. Então fica todo mundo igual. Agora, no mundo, todos os países do mundo, todos que negociam com os Estados Unidos, têm 10%, tudo igual. Significa o seguinte, que em termos relativos, Pitoli, não existe alteração nenhuma. Ou seja, em termos de competição, se o Brasil vende para os Estados Unidos e compete com o Canadá ou compete com a Austrália em alguns produtos, não tem problema. Por quê? É 10% para todo mundo, não altera nada. Relativamente não alterou nada, só que alterou uma coisa, Pitoli. Esses 10% que ele colocou em todo o comércio internacional jogam dentro do Tesouro Americano um valor tão importante porque os Estados Unidos têm que negociar sua dívida interna agora que está na estratosfera. Então, com isso, ele fez uma jogada que, na verdade, ele colocou 10% em todo mundo e todo mundo ficou rindo, satisfeito e feliz, Pitoli. Por quê? Porque ele fez uma ancoragem na negociação lá em cima. Todo mundo, muito obrigado que você me deu só 10%. Pois é, mas esse 10% faz parte de uma política fiscal. Tem nada a ver com tributária. Bom, vamos à segunda camada. A segunda camada do xadrez 4D é quando a gente olha para os Estados Unidos no que diz respeito à distribuição de renda. Na verdade, Pitoli, esse monstro chinês, ele foi criado com capital americano, principalmente capital dos Estados Unidos, claro, da Europa também, mas principalmente
Porque os Estados Unidos entenderam, desde o governo Nixon, que jogando o seu parque industrial para a Ásia, primeiro tiveram os tigres asiáticos, mas depois a própria China. Você lembra, a nossa audiência lembra, que ninguém comprava nada made in China. Era vagabundo, era ruim, de baixa qualidade. E, de repente, até Inclusive mesmo os carros, né, Coronel? não, carros e tudo, qualquer coisa. Você não Exato. comprava nada made in China. E o que aconteceu? Nesse processo em que o Ocidente, os Estados Unidos, jogaram o seu parque industrial para a China, inclusive aqui nos Estados Unidos, os produtos que são consumidos chineses, ao contrário do que as pessoas pensam, a grande maioria faz parte de uma cadeia logística e comercial na mão de americanos. São os americanos que vão para a China, montam as fábricas lá, transferem tecnologia, fazem todo o desenvolvimento de design aqui e produzem lá. Então o que o Trump está falando é o seguinte: espera aí, quem é que ganhou com essa história? Foram os metacapitalistas. E quem é que perdeu com essa história? Foi a classe média americana e foi principalmente por intermédio da desindustrialização que nós vimos acabar dentro dos Estados Unidos toda uma classe de trabalhadores que sustentavam realmente, podemos dizer, a cultura americana, do sonho americano. Então, o que ele está fazendo, pela primeira vez um presidente tem a coragem de fazer, é algo que era a bandeira do Partido Democrata. Você talvez não tenha percebido, Pitoli, tão quanto a nós que estamos aqui dentro, como houve uma inversão total entre o público. O público que antes era democrata, os trabalhadores, hoje são republicanos, porque eles dizem o seguinte: quem realmente briga pelos trabalhadores, hoje não é o partido da elite republicana, não, pelo contrário, a elite agora foi para o Partido Democrata. Os metacapitalistas estão no Partido Democrata. O Wall Street, ou seja, quem estava ali na bolsa especulando, os grandes... Para você ter uma ideia, Pitoli, quase 90% do capital de bolsa aqui, ele está aí concentrado em menos de 10% da população. Então, o que o Trump está tendo coragem de dizer é o seguinte: eu estou propondo uma redistribuição, inclusive, de riqueza aqui interna. Então você veja que essa é a segunda camada que poucos tiveram coragem de fazer. Mas ele foi para uma terceira camada que vai para a geopolítica e que, na verdade, quando ele joga esses 10% e chama e dá a possibilidade para que todo mundo venha renegociar, sabe quem foram os primeiros? Vietnã correu rapidinho, foi um dos primeiros. Japão, imediatamente. Taiwan. Quem são esses? Coreia do Sul. Todos vieram negociar. Por quê? Eles são vizinhos da China. Não seria muito mais prático, Pitoli, já que eles estão ali pertinho da China, eles dizerem assim: peraí, se os Estados Unidos está fazendo isso, vamos negociar com a China. Mas, na verdade, o que o Trump está fazendo no campo da geopolítica é isolando a China, ou pelo menos mostrando realmente o que é a China e como ele tem capacidade, sim, de chamar a si a liderança do comércio internacional de novo. Então, você falava, eu falava, todo mundo falava que era inexorável que a China se transformaria no país hegemônico, economicamente, militarmente, tecnologicamente. Era impossível deter o gigante chinês. O que o Trump está dizendo é: isso é falacioso. Isso seria verdade, sim, se não houvesse uma reação, mas ele resolveu reagir. Então você veja que, do campo da geopolítica, ele está apresentando o seguinte: bom, nós teremos uma nova Guerra Fria agora. Essa nova Guerra Fria, nós teremos um bloco forte ali, liderado pela China. O Brasil, por exemplo, no BRICS, na atual administração, várias vezes tem demonstrado que gostaria até de estar mais alinhado com esse bloco. É um direito da liderança política do país hoje, e a população, o eleitor, tem que tomar uma decisão se vai apoiar essa ideia de você seguir para o colo da China ou se você continuará dentro do guarda-chuva da cultura ocidental, da democracia e liderado pelos Estados Unidos. Essa é uma decisão que não havia essa dúvida no tempo da Guerra Fria, lá atrás.
Nós tínhamos o comércio que acontecia dentro dos países, no interior dos países da cortina de ferro, da União Soviética, daquele momento em que o movimento comunista internacional criou a sua própria estrutura econômica. E havia a estrutura econômica defendida pelos Estados Unidos e liderada pelos Estados Unidos com os países ocidentais ou países democráticos, podemos dizer assim, porque havia muitos ali também no Oriente. Bom, esse período que aparentemente tinha acabado com a globalização, todo mundo negociava com todo mundo, as cadeias eram feitas em qualquer local, você tinha aqui a indústria americana desenvolvendo muita tecnologia, mas fabricando na China, fabricando em vários outros países, tudo era bonito e maravilhoso. Só que, na verdade, isso tinha ou criou-se um monstro, ou um monstrinho chamado China. E o que o Trump está dizendo é o seguinte: não tem problema. Vamos voltar a como era no passado. Quem quer ficar no nosso time, fica. Quem quiser ficar no outro time, fica. Cada país tomará a sua decisão. Só que ele coloca as suas condições. E a maioria dos países correu para negociar com os Estados Unidos e nós veremos isso nos próximos 90 dias. Mas eu vou para a última camada ali do xadrez 4D. Existe uma questão muito importante, Pitoli, que é o fato da China não ser um país realmente com o seu mercado ou com a sua cultura de liberdade econômica. E isso transfere para os outros países um tipo de mensagem muito interessante, porque todo mundo estava ganhando dinheiro fabricando na China, mas sendo condescendente ou sendo hipócrita. Ou como nós falamos sobre a questão da incongruência. Por quê? Eu vou te dar um exemplo e esse exemplo vai ser suficiente. Terras raras. Terras raras, na verdade, quando eu e você estudamos lá a nossa tabela periódica, a gente nem tinha esses elementos, a gente nem sabia, a gente olhava ali os halogênios, os calcogênios, né? Lembra? Tinha os gases nobres, tal, mas nem tinha. Terra rara não fazia parte daquela tabela periódica que a gente decorou lá de cálcio, flúor, iodo, astatínio. Lembra? Quando a gente decorava aquelas coisas? Pois é, mas hoje em dia existem elementos que não são raros. Muito pelo contrário, a terra rara de rara não tem nada. O Brasil está cheio de terra rara, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, todo mundo tem terra rara. Só que só a China hoje, mais de 90%, eles detêm, não da terra rara, mas dos elementos que são importantes para a indústria de defesa, para a indústria espacial, que para a sua extração você tem um impacto ambiental gigantesco. Então a China começou a comprar essas terras raras e dizia, não, traz para cá, porque aqui nós somos hipócritas. Aqui a gente faz o seguinte, nós brigamos para que os ecologistas não permitam que haja a mineração no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui você manda para cá, que a gente coloca os produtos químicos para poder fazer esse refino, a gente agride o meio ambiente tranquilo, nós falamos sobre mudança de matriz energética, mas nós aqui não estamos nem aí, a gente usa carvão, a gente está correndo atrás do prejuízo. E essa incongruência do mundo ocidental é que o Trump está denunciando agora, dizendo o seguinte, espera aí, hoje a indústria naval do mundo, olha o que eu vou falar, hoje quase 60% de toda a indústria naval do mundo é fabricada na China. E sabe quantos por cento da indústria naval do mundo? Quando falo em indústria naval, é mercante. É fabricada aqui nos Estados Unidos? Menos de 1%. Que isso? O país que foi para a Segunda Guerra Mundial era o país mais industrializado, fazia centenas de navios dentro das indústrias aqui americanas. Hoje não fabrica nem 1% da frota mercante mundial. A China, a Coreia do Sul, hoje dominam praticamente esse mercado. E por que a indústria americana não faz? Sabe por quê, Pitoli? É porque não sabe? É porque não tem capacidade? Não. É porque os metacapitalistas disseram o seguinte, espera aí, é muito melhor a gente explorar a mão de obra na China, leva para lá o capital, e agora o que o Trump está dizendo é o seguinte, acabou. Eu vou brigar pelos Estados Unidos e cada país tome a sua decisão. Cada país vai chegar à conclusão, vale a pena você se alinhar com um sistema financeiro da China? Então, não tem problema, arque com as consequências. Por exemplo, a Embraer, que hoje é a terceira maior empresa de aviação do planeta, nós estamos atrás só da Boeing e da Airbus. Veja só, estamos vendendo, fechamos um contrato agora com o Japão muito grande, fechamos contrato do KC-390 com a Europa, mas você sabe de uma coisa, Pitoli?
A Embraer, ela só existe por causa da capacidade que ela criou de fazer uma montagem de partes que são fabricadas essencialmente aonde? Nos países ocidentais. Então, o Brasil tem que tomar uma decisão. Quer se alinhar com a China? Não, não, nós vamos agora buscar o submarino de propulsão nuclear que a China vai nos dar. Pô, legal, bacana. Em vez da gente se alinhar com a tecnologia francesa que nós estamos desenvolvendo há décadas e transformando a nossa. Nós somos um dos 6, agora 7 países do mundo que tem capacidade de construir submarinos. O Brasil parte para uma capacidade tecnológica que as pessoas pensam assim: isso veio de onde? Veio de 70 anos, no caso da indústria aeroespacial brasileira, em que se investiu no ITA, que se investiu no Centro Tecnológico da Aeronáutica, que se investiu na própria Embraer. Todo esse histórico tecnológico da agricultura do Brasil foi por causa da Embrapa. Todo esse desenvolvimento tecnológico da Marinha é porque ela investiu, junto com a USP em São Paulo, num projeto que já vem de décadas. Então nós vamos guardar isso, ou vamos largar tudo isso e vamos cair no colo da China? É uma decisão que o Brasil vai tomar. E o que o Trump está dizendo é o seguinte: nós precisamos reverter essa situação e ele está tendo coragem para isso. Por isso que eu falo desse xadrez 4D. Desculpe, viu, Pitório, se eu fui muito além aí nas explicações. É um assunto complexo, tem muitas outras variáveis, existem questões difíceis que o americano vai ter que encarar, mas é uma reversão, é uma mudança, é uma nova ordem mundial. E olha que eu nem toquei na questão financeira, na questão do dinheiro, que é outro assunto importantíssimo que está sendo tratado aqui nos Estados Unidos. O que acontecerá? E todo mundo fala que houve Bretton Woods e haverá o Acordo de Mar-a-Lago. Pode escrever, Pittoli. Haverá, ficará para a história, assim como o Bretton Woods, todo mundo estuda nas escolas de economia. O Acordo de Mar-a-Lago que se avizinha, que acontecerá, fará uma nova ordem mundial do ponto de vista financeiro. E isso vai acontecer porque Trump é esse doido, que muitos dizem que faz as coisas de maneira inconsequente, mas que na verdade talvez seja um dos homens mais consequentes que eu já vi ou que eu já tive contato ou possibilidade de conhecer, Vitória.